Olá, meus amigos, muito bom dia. Hoje, excepcionalmente, nós estamos aqui no live. Está Esther e eu. Nós queremos transferir para vocês o que Deus tem colocado dentro de nós. E ontem nós demos um recado para as pessoas que têm sede e fome de justiça. Aí alguém disse: bispo, o que significa ter fome e sede de justiça? Ter fome e sede de justiça é ter sede. Quando você está com sede, você quer beber água, você quer beber alguma coisa. Quando você está com fome, você quer comer alguma coisa. E quando se tem sede e fome de justiça, você tem sede e fome de fazer, de viver, de assumir aquilo que Deus quer que você seja, que você assuma, que é a vida justa, a vida correta, íntegra, fazer o que é certo. É isso que significa ter sede e fome de justiça. Por exemplo, não é sede de justiça, por exemplo, o sujeito me fez mal, eu quero vingança. Não é isso não. Sede de justiça é sede de fazer o que é certo, o que agrada a Deus. Então, quando uma pessoa, por exemplo, tem sede e fome de justiça, ela se incomoda, ela fica desconfortável quando ela comete qualquer pecado, qualquer tipo de pecado. Se ela ofendeu alguém, ela fica: puxa, eu não podia ter feito aquilo. Se ela se prostituiu, ela diz: puxa vida, eu não queria me prostituir. Se ela fez o que não deveria ter sido feito, então ela sente dor, ela sente incomodada, desconfortada. Então, quando uma pessoa tem esse tino, esse norte de vida, então ela tem sede e fome de justiça. E são essas pessoas que Deus vem salvar. O próprio Espírito Santo busca essas pessoas. Lembra que nós falamos anteontem, se eu não me engano, que lá em 2 Crônicas 16:9, que a Bíblia diz que Deus, quanto ao Senhor Deus, seus olhos passam por toda a terra buscando aqueles que têm um coração limpo, coração puro, coração perfeito. Coração perfeito aos olhos de Deus é esse tipo de coração. Ele sabe que nós não temos um coração perfeito porque nós somos humanos, somos de barro. Mas ele sabe que aqueles que aspiram à justiça, que aspiram o que é certo, viver de acordo com a vontade dele, aqueles que não querem manchar suas consciências com os seus pecados. Então, esse tipo de pessoa é que Deus se revela. Ele não se revela para todos, não. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. As pessoas pensam que ser religiosa, viver uma vida religiosa, que agrada a Deus. Não, o que agrada a Deus é a aspiração de viver de acordo com o caráter dele. Deus é justo. O trono de Deus é feito de justiça. E nada mais agrada a Deus do que ser justo. E uma das coisas que agrada a Deus na justiça é obedecer a sua palavra, porque a palavra dele é a palavra de justiça, é a palavra de justiça, a palavra do que é certo, do que tem que ser feito, que agrada a ele e agrada àqueles que têm fome e sede de justiça. Então, nós falamos ontem com respeito ao casamento. Por exemplo, o que nós estamos aqui, a Esther está comigo aqui, ó. Bom dia, Esther. Bom dia. Até parece, né? Que a gente não se vê, né? Mas veja só, Esther, que eu estava falando que o que nos une, o que nos uniu, o que nos une e o que nos unirá para todo sempre nesta vida, neste mundo, não é o amor, não é a sua beleza, que eu admiro muito, o seu sorriso, que eu admiro muito, as suas virtudes, etc. Mas o que mais
mais me agrada é que você é uma pessoa da verdade. Então, essa verdade que eu prezo, você tem um caráter verdadeiro, fiel. Eu não preciso ficar desconfiado de você, das suas atitudes. Você sai, você entra, você sai, vai para onde você quiser. E eu não tenho um mínimo de desconfiança para onde você vai. Eu sei que as pessoas vão dizer assim, mas você, a dona Esther já está numa idade avançada, mas a Esther, ela já foi jovem. Foi sempre assim. Sempre foi assim. Já quando eu a conheci, já era assim. Então, nós nos unimos, nos casamos e mantemos esse casamento em pé por causa dessa palavra. Ela com uma palavra verdadeira, ela sendo verdadeira, e eu sendo verdadeiro, ela para comigo e eu para com ela. Então, o que nos une, o que nos liga, o que nos faz amar um ao outro é a palavra. A palavra empenhada que nós empenhamos lá no altar no dia do casamento. E essa mesma palavra que nós temos, digamos, exercitamos, que nós que nos cola, que faz a gente colar um com o outro, o nosso casamento, a nossa união, exatamente, ela está em cima dessa palavra. É a mesma palavra também que nós oferecemos a Deus, que nós falamos com Deus nos votos quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor. Os nossos mesmos lábios que entregaram, que confessaram o Senhor Jesus como Senhor em nossas vidas, então é o que nos liga com Ele, a palavra, da nossa palavra para Deus, a palavra de Deus para conosco. É aquela oração que fazemos, não de hipócritas, né? De sinceridade. Aquilo que nós vivemos, nós falamos, assim como nós compartilhamos a nossa fé, mas nós também vivemos essa fé. Quer dizer, é uma palavra que é cobrada de minha para com você e minha para com Deus, sempre, em todas as horas. Quer dizer, a palavra que nós professamos, ela norteia a nossa vida. Quer dizer, ela... Não é uma palavra qualquer, não, é uma vida. É uma palavra que a gente exercita a cada dia. E o bacana é que se você ler lá você que está me ouvindo, se você ler na epístola aos Efésios, Paulo fala do casamento, relacionando o casamento, homem e mulher, com Deus, o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. Então, tudo na palavra. É uma comparação linda. Linda, né? Maravilhosa. É o grande mistério que ele fala. E é isso, minha amiga, que faz a diferença na vida da gente. É por isso que nós somos felizes. Nós somos felizes, não é porque nós nos casamos, não. Eu já era feliz, a Esther já era feliz antes de nos casarmos. Mas quando nós nos casamos, nós tivemos condições de fazer um ou outro feliz. Não. Tivemos condições de somar as nossas felicidades. É isso aí. Eu estava conversando com a doutora Eunice e ela falou para mim sobre a serotonina. Serotonina é um hormônio da felicidade. Então, quem tem o Espírito Santo tem o serotonina da felicidade, tem a felicidade, e nós somos completos por conta dessa fé na palavra um do outro, porque eu tive fé na sua palavra, você teve fé na minha palavra, e nós temos fé na palavra de Deus, então tudo envolve a palavra. Quer dizer, a palavra é o elemento que cola nós dois, e a palavra é o elemento que cola nós com Deus. A linguagem, né, da fé é essa palavra. A palavra que une, a palavra que liberta, a palavra que transforma, que restaura a alma, que faz tudo novo. Como a palavra de Deus diz, que Ele faria tudo novo. Fez tudo novo na nossa vida. E nós temos aqui também
a dona Cristiane, a Macedinha, a Bezerrinha, que certamente tem uma palavra para você que está aí nos assistindo, por favor. Pai. Já você botou aí. Você quer que eu dê uma palavra, pai? Pode falar, some aí. Você não quer falar aqui, não? Fala no meu. Porque as pessoas estão ok. Eu tava lembrando, né? Eu tava lembrando de um seriado que eu assisti, que a pessoa, no final do seriado, a mensagem era assim, olha, para um bem maior, a gente às vezes tem que ser injusto, né? E com Deus não é assim. Com Deus, a gente, mesmo quando você pensa assim, mas isso aqui, se eu fizer isso aqui, vai ser melhor, é para obra, ou é algo maior, que eu vou conquistar algo maior. Mas quando você é injusto, você primeiro agride a Deus, porque Deus é justo. Então, quando você está numa situação injusta e você pode dar um jeitinho naquela situação, sendo injusto, você estaria sendo injusto com Deus em primeiro lugar, não é com aquelas pessoas. Você não pode pensar como é que fala no fim, né? Como é que fala o resultado final. Você tem que pensar em Deus o tempo todo. Se você pensar no resultado final, você vai ser injusto, que é o que o mundo prega. O mundo prega que a gente tem que pensar no resultado final. O que importa é o resultado final. Só que Deus não. Com Deus, o que importa é como você é com Ele. É o pão nosso cada dia. Então, se você está numa situação injusta e aquela situação pede para você ser injusta, você vai ser justa e você vai perder, mas você vai confiar que Deus vai justificar, porque Deus é justo e Ele sabe que você está numa situação injusta, mas para não desagradar a Ele, você então vai sofrer aquela injustiça, que é o que aconteceu com você, né, pai? Você sofre até hoje muitas injustiças, pessoas falam de você, falam mal de você, e você não se defende, porque você sabe quem você é e você sabe que Deus vai te justificar. Todas as vezes que a gente vê testemunhos de pessoas contando, né, sobre fake news, a gente vê Deus justificando o meu pai. Ele não precisou se justificar, não precisou se defender, ele não precisou ser injusto, por exemplo, e criticar as pessoas que o criticam. Não, ele simplesmente confiou em Deus. Então, a justiça, ela vem com a confiança. Se você quer ser uma pessoa justa, você tem que confiar em Deus em primeiro lugar. Pois é. E justamente isso, Cristiane, esse é o poder da fé na palavra de Deus. Quando você confia, é porque você crê na palavra de Deus, a promessa de Deus. A palavra. Quando você coloca a sua fé na palavra dele, por isso nós chamamos de fé inteligente. Nós não colocamos a fé num santo, num santinho, numa santa. Nós não colocamos a nossa fé na palavra dos homens. Nós colocamos a nossa fé na palavra de Deus. Nós não colocamos a nossa fé numa filosofia. Nós não colocamos a nossa fé no que o mundo diz, no que o mundo dita. Nós colocamos a nossa fé na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, que é a verdade, que é o próprio Deus materializado, faz defender a gente. Mas se existe uma coisa, Cristiane, que eu gosto, é quando falam mal de mim. É quando me odeiam. Por quê? O senhor gosta de ser odiado, criticado, falar mal, que falem mal do senhor? Gosto. Sabe por que eu gosto? Primeiro, eu gosto porque isso me faz ver o quão humano, o quão barro eu sou. Eu me enxergo que eu sou mesmo um barro, um monte de barro. Segundo, isso me dá prazer, por outro lado,
Porque o Senhor Jesus, o meu Senhor, ele disse: bem-aventurados são os que sois vós, diz ele, sois vós quando vos odiarem, perseguirem e disserem, quer dizer, criticarem, todo o mal contra vós outros. Regozijai-vos e exultai. Então, quando uma pessoa me odeia, quando a pessoa me critica, quando a pessoa joga pedra em mim, quando a pessoa me maltrata, isso apenas significa o quê? O cumprimento da palavra de Deus a meu respeito. Então, eu fico feliz. Claro, lógico, do ponto de vista humano, a gente fica com raiva, a gente fica irado, a gente quer se defender. Mas do ponto de vista da fé, então, todas as agressões que nós somos vítimas só servem para aumentar a nossa fé na palavra de Deus, porque está se cumprindo aquilo que Jesus falou. Jesus falou isso. Jesus falou exatamente essas palavras. Não tem outra interpretação. Não, isso aqui quer dizer isso, quer dizer aquilo. Nada disso. É aquilo que está escrito. Não há como interpretar. Já está interpretado. Bem-aventurados sois quando vos odiarem, perseguirem e disserem todo o mal contra vós outros. Regozijai-vos, é isso que ele diz. Sabe o que é regozijar? É sentir gozo na alma. É uma alegria, né, Esther? É, porque ele mesmo é que vai te defender. Imagina, tantas pessoas dão valor quando um juiz fala lá, você está justificado, você não tem nada a dever na justiça. Fica feliz, enaltece aquele juiz. Esse juiz que nos enaltece é o próprio Deus. Então isso justifica, é uma honra, né? É uma honra ser perseguido por ele, porque ele é a própria justiça. Ele não deixa de punir, né? Não, ele dá o retorno para a gente. Só pelo fato dele ter falado, de profetizado, que somos bem-aventurados, isso já é suficiente. Já fomos galardoados. Já fomos premiados pelo próprio Deus. Se você quer falar, fala aí, Vivi, você quer falar. Poxa, que privilégio você ser perseguida, odiada por amor ao Senhor Jesus. Quer dizer, quando você faz a vontade de Deus, você irrita. Não tem como você ser agradável ao mundo. Que vive no pecado, né? Você sabe que o anticristo vai ser agradável ao mundo. Né? Mas os que agradam a Deus se incita ódio nas pessoas, porque elas não fazem a oferta que deveriam fazer para Deus. A sua consciência está manchada com seus pecados, erros, e por isso que é tão importante você viver essa fé, porque a fé faz você livre, independente do que os outros pensam de você. Você fica focada em agradar a Deus. Ser apontado, né, incomoda, né? Então as pessoas sentem que é ódio, mas é que está apontando uma decisão que você tem que fazer na sua vida e você está rejeitando. Você vê como é que é bacana, muito bacana. Olha só, prestem atenção, presta bastante atenção, hein? Quando uma celebridade ou outra pessoa qualquer que não tem o Espírito de Deus, quando cai na internet uma difamação, uma acusação, um fake news sobre essa pessoa, normalmente ela pensa logo em se matar. Ela quer se matar, porque ela cai numa depressão profunda, uma tristeza imensa, porque a imagem dela foi manchada. Agora, por outro lado, aqueles que estão vivendo na fé, pela fé, de fé em fé, na palavra de Deus, ao serem
injustiçados, condenados, ao serem criticados, censurados. E não importa o que falam a nosso respeito, mas quando falam mal, quando nos odeiam, quando destilam o veneno satânico através de palavras, imagens, de fake news contra nós, o resultado é esse: paz. Paz. Eu tenho paz. Nós temos paz. Você pode ver isso no nosso sorriso, na nossa transparência, né? Nós temos paz. Estamos aqui em família, em paz. Paz. Paz e paz. Preciosa paz, que muita gente não sabe, não tem nem ideia do que é essa paz. E estamos no meio de uma pandemia pandemônica. Quer dizer nada. A nossa paz está aqui dentro da gente, porque o Espírito da palavra, o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito da verdade, o Espírito da luz, o Espírito da paz vive em nós e quer viver dentro de você também, viu? Grande, né? Só mesmo Deus, né? Graças a Deus. Então, por favor, quando tiver algum assim, jesuíno, tiver um jesuíno da vida falando mal da gente, aqueles jesuínos de plantão, aqueles irmãos de plantão jogando pedra, censurando, não fazem nada. Mas quando vêm os outros fazendo, eles ficam jogando pedra. Então, faça isso. Joga bastante pedra. Não joga pedra pequenininha, não. Joga logo um tijolo. Pega um pedregulho, joga. Sabe para quê? Porque quanto mais pedradas nós recebemos, maior é a glória de Deus. Isso irrita ele. Irrita demais, né? Eu posso imaginar o que se passa lá dentro. Graças a Deus. Mas que Deus tenha misericórdia de você e venha abrir os seus olhos e fazer você entender o projeto dele para a sua vida, tá bom? Deus te abençoe a vocês todos, os que me odeiam e os que me amam, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Desligo. Espera aí.